Em primeiro lugar, eu queria dizer que para mim, promover ou conviver com vocês nessa proposta de fazer uma série de encontros sobre meus trabalhos, minha vida profissional, sobre eu mesmo, me dá um grande prazer e tem até, se a gente pode dizer assim, tem uma certa utilidade para mim, porque me permite, vamos dizer assim, rever meus trabalhos, fazer uma viagem pelos meus trabalhos. Então, essa série de encontros que nós vamos fazer aqui vai ser como se fosse uma narrativa dessa minha experiência profissional e pessoal, e também sem a mínima pretensão assim, de isso ser um curso, uma referência de formação profissional para qualquer pessoa. Eu espero, aliás, coloco à disposição que as pessoas, o, os arquitetos, colegas, alunos, tiverem a oportunidade, a necessidade, ou a vontade de tomar aquilo como alguma referência para a sua vida, para a sua unidade, estou colocando à disposição. O principal é que, como eu disse antes, isso aí me dá muito prazer, me sinto muito à vontade, ainda mais no âmbito aqui da equipe, com a equipe da URGS, que foi meu lar profissional há muitos anos, e também porque permite assim que eu aposte que essa minha atitudes profissionais, minha experiência profissional e essa vontade que eu tenho de compartilhar, de passar adiante, semeie também, gere também essa iniciativa, cria uma tradição, vamos dizer assim, de que a gente tem que compartilhar, tem que abrir a nossa prática profissional e sem medo e sem com o máximo de humildade no meu caso, que acho que é super importante. Quer dizer, eu não tenho pretensão porque eu tenho essa que é natural em mim de tratar isso assim com a maior isenção, sem pretensão narcisística, vamos dizer assim, de querer enfeitar, vamos dizer assim, a minha atividade profissional. Outra coisa também que eu acho que é importante é que enquanto eu lecionei na arquitetura na faculdade, eu sempre tive essa minha carreira acadêmica, vamos dizer assim, eu sempre tive mais afinidade natural com os alunos do que com meus colegas. Vamos colocar essa posição, não quer dizer que seja hierárquica, muito com os alunos, mais do que com a hierárquica, e muito menos com a carreira acadêmica no sentido formal, assim, de fazer carreira dentro da universidade. Não, porque até a minha carga horária expressava isso, que eu sempre fui professor de 20 horas, mas eu sempre tive essa tendência, essa vocação, vamos chamar assim, de, de trabalhar muito, de me doar muito para os alunos do que a carreira propriamente dita. E como eu tive uma gratificação, me sinto gratificado em relação a essa minha atitude, então isso me deu mais motivação para continuar. E eu acho que isso aí, nessa série de encontros, que já é fruto dessa gratificação minha, eu espero que você continue esse processo, vamos dizer assim, de, de cooperação, de generosidade mútua entre nós todos, que até eu sempre faço referência que existe um mito, que é da mitologia grega, eu acho, que, que é o mito das três graças, ou o mito das três ninfas, conforme a bibliografia cita. E essa imagem, essa metáfora que a gente possa dizer das três ninfas representa o seguinte, que a primeira ninfa, ou a primeira graça, é essa da prática da generosidade. A pessoa tem esse ato de que está sobrando afeto, sobrando felicidade, está sobrando não sei o que, e a pessoa se disponibiliza para passar adiante isso, para ser generoso. Então essa atividade generosa é a primeira ninfa. A segunda é aquela pessoa, ou simbolicamente uma parte da pessoa, que recebe essa generosidade. E no ato de receber, ela consegue expressar
alguma coisa que o primeira ninfa recebe como gratificação. Que a pessoa faz um ato e a pessoa fica feliz com esse ato. Faz um ato, a pessoa melhora a sua performance, não sei o quê. Então, essa gratificação, que é a segunda ninfa, ela naturalmente ela produz, cria essa oportunidade da terceira ninfa, que é a ninfa da continuidade. Quer dizer, se eu sou generoso, recebo uma gratificação por isso, de qualquer tipo que seja, então eu vou continuar assim. E se eu vou continuar assim, eu vou continuar. Então, essa atitude na verdade é uma espiral ascendente, uma espiral que primeira coisa, não é um ato egoísta isolado, não pode ter. E segundo, que ela é generosa em si, porque ela difunde esse clima. E isso se explica assim, em grupos que são muito criativos, em grupos que são muito solidários, em comunidades solidárias, equipes solidárias, etc, etc, porque gera assim, como o Paulo Freire diz, a gente, ao ensinar, está aprendendo, e aquele que está aprendendo também está ensinando. Aí em vez de ser um círculo, é um ping-pong, vamos dizer assim, né? Que o Paulo Freire diz isso, né? De ensinar aprendendo. E então acho que é esse clima que eu consegui, sem assim premeditar, vamos dizer assim, uma atitude que seria uma caricatura, uma atitude germânica, não, agora eu vou ser assim, porque depois eu sei que isso não é uma coisa planejada, acho que é uma coisa que acontece, logicamente, que tem o alicerce disso é a disposição da pessoa de fazer isso, né? Então, quando eu pensei nesse curso, nessa série de encontros, eu não pensei em aulinhas com a pretensão de serem aulas, mas também eu quis evitar que fosse assim um papo de bar, assim, que não leva a consequência nenhuma, ou que é eventual a participação, o usufruto, o benefício, vamos dizer assim, que cada pessoa pode ter. Então, quando eu pensei nisso, eu pensei que não pode ser só uma apresentação de uma série de projetos, mas também tem que ter o conteúdo, vamos dizer assim, que expresse algo mais da minha experiência pessoal. Quer dizer, tem muita coisa na minha carga pessoal, e ao mostrar também os projetos que eu participei, na maioria deles como coordenador, como autor, então é um tipo da experiência que podia ser taxado assim de muito egocêntrica, narcisística. O cara está fazendo um curso aí para se receber elogio, ou para mostrar que ele fez um monte de coisa, mas na verdade a pretensão é muito simples. Eu tive e tenho tido uma experiência profissional de vida, e estou assim colocando à disposição, colocando a disponibilidade. Para as pessoas que eu comentei isso, até numa banca da Unicinos que eu fiz, as colegas, os olhos brilharam, sabe? As pessoas não precisaram dizer muita coisa, além de me dizer que aprovavam muito, se colocavam à minha disposição, e essa disponibilidade também aqui na URGS por vocês. Então eu sinto assim que é uma coisa correta, eu me sinto já no triângulo aquele, né? Eu já me sinto, então isso aí que tem que continuar, exatamente. As minhas 3 ninfas aqui estão rodando com alta velocidade, né? Não espero o ano que vem para ouvir notícias, não, já está rodando o negócio. Então, quando eu pensei assim já de estruturar essa nossa, não pode ser uma coisa informal, gelatinosa assim, e eu pensei o núcleo, vamos dizer assim, seria descrever essas minhas experiências profissionais. Mas eu pensei, e me ocorreu, e até esse nosso programa aqui está me servindo para refletir também sobre essa minha experiência, que eu acho que é uma coisa super importante, que eu não falei, que isso aí já está sendo muito útil para mim também. De eu poder revisitar, ver o que sobreviveu, o
que eu poderia ter feito melhor, uma visão crítica do que eu mesmo fiz. E eu me dei conta, quando estava refletindo sobre essa nossa sequência de encontros, que existiam palavras que eram recorrentes, ou atributos que eram recorrentes aos trabalhos, alguma coisa que se repetia. Então, para efeito de compreensão disso, eu percebi que existem palavras-chave, que tem palavras que foram ocorrendo no percurso, vamos dizer assim, dessa minha atividade profissional e que portanto, eu poderia dizer que eu vou agora percorrer não só uma sequência, a exposição de trabalhos, mas também a revelação de certas palavras-chave que interferem e que dão uma certa continuidade, uma certa unidade, uma certa coerência, acho que é a palavra mais correta, como eu tinha dito antes, que um trabalho foi colaborando com o outro, algumas foram palavras que eu pretendia. Quando eu falo palavras, é atributos, qualidades do projeto, alguma coisa assim, e que foram se tornando recorrentes e, portanto, dando uma continuidade. Que, obviamente, não é um segredo, eu vou contar. Agora eu não vou contar para vocês com essas palavras. Cara. E aí logo em seguida eu fiz um roteirão. Quando eu anunciei a primeira vez lá nesse evento lá da TCC que eu fiz lá de banca, eu imaginei e fiz um roteirão. Aí veio durante a pandemia, Covid, vacina, prazo, aqui. Aí voltei, passei a limpo aquilo, aí que me ocorreu as palavras-chave. Aí a próxima pegada que eu fiz, bom, vamos ver quais são as palavras-chave. Que é as que tu já viste, constataste. Então algumas que são até título de trabalho, que é a minha monografia de Edimburgo, a minha dissertação, foi assim. O curso era de planejamento em habitação, era um curso para planos e projetos de habitação e planejamento para países em desenvolvimento. Então se tratava essencialmente de um curso mais de planejamento do que qualquer outra coisa. Coisa que eu nunca tinha feito, evidentemente. E o tal do planejamento aparecia muito fragmentário e a coisa não vinha, sabe? E assim, metodologia e tal. E uma outra também coisa super importante é que nessa minha vida, nessa minha trajetória profissional, meu perfil, minha maneira de ser, eu sempre, em qualquer coisa que eu faço, que eu fiz, eu tenho a necessidade de fazer uma proposta. Não quer dizer que seja uma proposta só arquitetura, mas tem que sair alguma coisa, tem que encadear alguma... E não, que nem eu chamo de um papo epilético, que fala, pessoal, tem um compromisso, agora vai embora, levanta da mesa e não diz nada. É papo de bar, papo de reunião, assim, de entidade, sabe? As pessoas são brilhantes, falam isso aqui, mas na hora de concretizar aquilo, não pode participar, não tem hora, tem a mulher, tem filho, tem cachorro, tem sogra, e não propõe nada. E então eu tenho esse tique nervoso, assim, de tá, mas e daí? Quem é que tem aquela piada antiga, mas quem é que vai colocar o sininho no pescoço do gato? Quando teve a Assembleia dos Ratos, né? Teve um rato que teve uma ideia genial de como evitar que o gato comesse os ratos, atacasse os ratos. Então o ratinho teve uma ideia excelente, pendurar um sininho no pescoço do gato, cada vez que o gato se aproxima, toca o sino, e aí tá, mas quem é que vai pendurar o sino? Aí ninguém queria pendurar. Então eu tenho essa inclinação e felizmente isso aí eu estou dizendo agora uma coisa subjetiva, mas na prática sempre ocorreu para mim. Qualquer trabalho, qualquer atividade, eu sempre fiz com esse objetivo e que é vamos dizer assim, uma deformação minha profissional. Então em Edimburgo, quando eu fui, depois vou falar em detalhes, eu ouvi assim, até fiquei chocado, uma
uma confissão das pessoas que era impossível fazer o planejamento daquelas condições tais e tais e tais. E uma técnica, não me lembro se ela era arquiteta ou socióloga, assim, mas eu tenho certeza que ela era esposa do engenheiro de transporte de Londres, que vinha de vez em quando nos dar palestra, e era essa esposa que disse assim: não vai existir planejamento urbano, planejamento em geral, enquanto não tiver um arquiteto planejador, tiver um engenheiro planejador, tiver um engenheiro de estrada planejador, tiver um paisagista planejador. Quer dizer, todos têm que ter esse guarda-chuva comum, essa linguagem comum que permite um diálogo legível, inteligível e que tenha uma produção homogênea. E eu sempre tive, assim, não tive uma consciência muito profunda do que é o Brasil, como é o nosso tempo, mas, assim, do ponto de vista quase que automático, instintivo, assim, eu sei como é que as coisas no Brasil funcionam. Ou como não funciona, seria o termo mais adequado, né? E aí eu me dei conta, quando lá, que isso era completamente fora do meu perfil. Você sabe? Então nós não vamos fazer projeto, nós não vamos fazer intervenção urbana enquanto não tiver essa maravilha do planejamento funcionando. Então comecei a desenvolver esse pensamento de que, então, pelo mínimo, se a gente não pode participar ativamente na elaboração, na promoção desse planejamento, pelo menos a gente não deve criar obstáculos, vamos dizer assim, que essa evolução imponderável, que todo mundo está dizendo que é impossível planejar, porque não existe a possibilidade do determinismo, que é o termo que se usa, determinismo arquitetônico, quer dizer, o que tu faz, as pessoas vão ter um comportamento de acordo com aquilo que tu pensaste. Então não é impossível fazer um projeto compatível. Então existe essa contradição entre o desejo de intervenção e a impossibilidade de fazer intervenções duráveis, pelo menos. Ou intervenções que possam suportar demandas, ocorrências, intervenções extra-planejamento indesejáveis. Então eu comecei a desenvolver essa noção de que o nosso design, nosso desenho, qualquer nome que tenha, tem que ser dotado do máximo de flexibilidade para se adaptar às novas condições que forem previstas. Então uma das palavras-chave é flexibilidade, a outra é adaptabilidade, quer dizer, pode usar uma ou outra, pode ser uma como consequência da outra, mas de qualquer maneira o desejável é que, como o ser vivo, o ser humano tem muita capacidade de adaptação, a gente pensa que o espaço urbano, o espaço público, sei lá, qualquer área de intervenção, possa ter também uma dose dessa flexibilidade para suportar o aproveitamento, a reutilização, qualquer nome que tenha dessas novas situações imprevisíveis. Então, qual é o cenário que nós temos? O cenário que nós temos hoje é um cenário do crescimento urbano dinâmico, a dinâmica urbana pela sua velocidade, pelos meios que faltam meios de interpretação que consiga acompanhar isso e dar um retorno para realimentar o processo de planejamento, que é o ideal. É impossível pensar num design que tem essa compatível, que tem essa velocidade. Então esse é o panorama que nós temos, com outras variáveis. A própria dinâmica social existe uma dinâmica social imprevisível. Fiz minha colinha aqui, novas tecnologias, mudanças em função das crises econômicas, ambientais, políticas, etc., que nós, assim, não teríamos nem os recursos, ferramentas que fossem serem compatíveis com essas novas demandas. Então, na verdade,
dentro desse cenário, vamos dizer assim, o panorama que a gente tem é um panorama de extrema complexidade, e isso dentro já surgiu muito na bibliografia, quando se fez uma crítica, se faz uma crítica ao modernismo, ao urbanismo moderno, à modernidade, ao modernismo, e se fala disso, que foi uma interpretação que super simplificou a complexidade urbana, fez propostas super simplificadas, e daí o fracasso ou a inadequação de muitas propostas serem feitas, e uma delas é essa ficção científica, ficção literária, que é o plano diretor, quando não leva em conta a complexidade real da cidade. Fica uma obra de ficção, o plano diretor, se não consegue, em parte, parcialmente, pelo menos, acompanhar esse panorama de incertitude, de imprevisibilidade, para resumir, são eventos imponderáveis que podem acontecer. E então, dentro desse cenário, desse panorama, eu me coloco assim, eu me colocava, aí na minha prática também, como eu mantive, apesar disso ser a frase correta, eu não abdiquei e mantive, vamos dizer assim, esse compromisso, essa atitude de assim mesmo, apesar dessa complexidade, apesar desse imponderável, de manter a minha atitude, mantive de, apesar disso, a gente tem que fazer uma proposta. Que é bem possível, e bem provável, é bem aceitável que diante dessa confusão terrível, dessa complexidade, nós, pobrezinhos dos arquitetos, a gente se sente vitimizados por isso, então eu não faço nada, não adianta fazer nada. Eu me lembro uma aluna de paisagismo aqui na URGS, ela fez o trabalho era fazer uma praça, e ela disse: professora, eu acho que tá bonitinho assim, eu vou deixar assim mudar. O que o senhor acha aqui? Porque o senhor sabe a natureza, não sei o quê. E ela tinha abdicado, ela não se deu conta que ela ficou paralisada diante daquele desafio, porque ela não sabia, não tinha metodologia, não tinha recursos internos, assim, de fazer uma proposta. Então, do que eu queria, assim, pelo menos nessa primeira introdução, assim, a nossa série de encontros, que eu vou procurar nesses encontros justamente isso, revelar a complexidade do problema, que muitas vezes tem outras escalas de decisão que fogem de nós, ou foge do nosso cliente, vou dizer, a cidade tem um município, uma prefeitura, uma gestão municipal, gestão local, e tem outros planos de decisão lá que nem o nosso cliente imediato não consegue mudar. E vou narrar uma série de eventos que eu vou me permitir só de citar agora, antecipadamente, porque ainda dá tempo de vocês desistirem de assistir os outros encontros. Mas eu vou narrar, citar hoje aqui, e depois vamos analisar passo a passo, sempre tendo em vista, assim que eu acho que são essas palavras-chave, aquela que eu falei, que uma das mais importantes é que lá no começo, quando eu falei dessas palavras-chave, esses pares de palavras, tem uma, vamos dizer assim, um par e nesse sentido, estou retornando ao início da nossa conversa aqui, é que para mim se colocou uma das mais complexas para decidir, é que eu vivenciei essa dúvida se eu ia seguir a carreira de artista plástico, arte, desenho principalmente, que é o meu chão, ou seguir a arquitetura. E essa minha dúvida, essa minha dúvida constante, assim, se manifestava objetivamente. Eu não estava delirando, sonhando que ia ser o Leonardo da Vinci, e acordava, era um estudante da URGS. Eu sempre desenhei na minha vida. E até eu digo de brincadeira que quando eu me dei conta que eu ia ficar 9 meses dentro daquele negócio escurinho ali, esperando para nascer, o que eu vou fazer aqui 9 meses?
Aí eu acho que eu, na parede lá do útero da minha mãe, eu fiquei fazendo uns croquisinhos, bolando umas coisas. E acho que serviram por causa da vida, sabe? Porque deve ter sido uma coisa aproveitável. Porque eu aproveitei aquilo. E tirei proveito dessa situação. E lá pela Atlântica, quando tive que decidir o vestibular, quando ainda hoje não devia ser, mas é uma situação assim, ou tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, a universidade já tentou atenuar isso. O curso básico, até em Brasília adotou muito bem, o curso básico era justamente utilizar e tirar proveito disso que é a universidade, daí a palavra, tem um universo de opções, tu teria 2 anos obtendo os insumos básicos da tua formação para optar a fazer especialista em eletricidade de teatro, técnico em iluminação teatral, que envolvia engenharia elétrica, mais arte, mais arquitetura, cenografia, mais a arte, design. Compor, como hoje em dia, atualmente, eu acho que tem muitas profissões híbridas que vão surgindo da avanço da tecnologia ou do desdobramento da complexidade da vida urbana, principalmente, e não aquelas opções. Tu vai ser médico, engenheiro, advogado, dentista, psicólogo e deu. A pessoa tinha que fazer essa escolha. Então, nessa... Para mim, me colocou isso assim como uma coisa muito importante e que eu subi, eu acho, felizmente, e claro, com a ajuda de uma terapia, né? Fiz análise individual ali no divãzinho, 6 anos e meio, me ajudou a colocar nas gavetinhas coisas das suas hierarquias, das suas organizações, etc. E principalmente tirar prazer e ter prazer, acho que isso que é o principal. Eu consegui fazer, apesar da disciplina de cálculo na faculdade, e de superar isso aí, conviver com isso, e sempre tirando, usufruindo do maior prazer possível, e eu sempre me diverti, assim, entre aspas, na prática profissional, até em função disso eu tinha uma dificuldade de cobrar meus honorários com clientes, porque eu pensava lá no fundo, mas como é que eu vou cobrar uma coisa que estou me divertindo aqui? Dizer, olha, você vai me pagar bastante porque me... Não, você não precisa me pagar porque me diverti bastante. Foi um prazer, foi um prazer pra mim, não, tudo bem, isso aqui. Não. Então isso aí foi, objetivamente, uma coisa que eu não conseguia perceber, depois percebi isso. Que não suei, não sofri, não virei à noite, sabe? E agora o cara vai ter que me pagar por esse sacrifício que eu tô tendo, sabe? E eu não tive isso. Então, felizmente, porque na verdade, na prática, tudo que esses projetos e planos que vocês vão ver, ele sempre teve esse fantasma amigo, que é a dedicação à arte, a vivência da arte, etc. E junto com uma dedicação profissional que eu aproveitei tanto aqui em Porto Alegre, como nas viagens, nos estudos, fora, estágio, etc. Tendo prazeres múltiplos, até esse meu envolvimento da arte, essa minha possível opção, me enriqueceu muito a minha vivência com a arte. E aí me permitiu muito, eu sei que até pela média, assim, dos arquitetos, eu avancei bastante, assim, fui excelente assim, aluno de História da Arte, quando tinha na faculdade, e aproveitei muito em visitas a museus, a visitas diretas, e etc, 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 que enriqueceu. A gente está assim, com esse objetivo instintivo, vamos dizer assim, de sempre enriquecer, se enriquecer para ir renovando a vida. Então, eu vou... E é muito importante para mostrar que isso aqui não estou uma manifestação de um delírio assim narcisista, que dizia que eu poderia ser artista se tivesse me dedicado para a arte. Depois eu vou mostrar aqui no decorrer da nossa apresentação alguns desenhos meus que são contemporâneos dessa vivência que eu tive nessa bifurcação. Então, nós vamos mostrar, eu vou apresentar alguns desenhos com o auxílio da Gabriela aqui presente, eu vou elencar aqui esses nossos encontros. Esse é o primeiro encontro, introdutório e aberto para qualquer manifestação, mas depois os eixos vão ser assim. Eu vou mostrar alguns exemplos de experiência que eu tive profissional na prática e de formação também. É o caso,
para Edimburgo, que eu fui com bolsa do Conselho Britânico. Depois eu vou narrar com detalhe toda essa aventura. Depois minha experiência no polo petroquímico, que fez parte da equipe que planejou o polo e foi um trabalho de 6 anos e meio que eu participei desde o início até a execução de planos e projetos. Depois uma experiência muito enriquecedora que na Secretaria Municipal do Planejamento, na Secretaria de Planejamento Municipal. Eu fui convidado uma época para trabalhar lá e eu montei um programa chamado Sistema de Espaços Abertos de Porto Alegre, que essa palavra, sistema, também é uma das palavras-chave que vocês vão ver, em função dessa esse uso de pares de palavras, assim, que eu tinha falado, depois eu retorno, a palavra sistema é uma das que é recorrente. Então o sistema de espaços abertos é uma visão que pretendia integrar, conectar todos os espaços públicos da cidade. Como fruto desse trabalho, eu fiz o número 4 aqui dos exemplos, que é o Caminho dos Parques, é uma ligação, uma conexão dos parques da cidade, dos parques centrais, que esse eu fiz plano, fiz a intenção, conceito, fiz o projeto definitivo, implantação, e fui atrás do patrocínio, foi o Santander que patrocinou. Também nessa visão global da cidade, a cidade como sistema, eu fiz também um trabalho que era de intervenção num Congresso Internacional de Arborização Urbana, o pessoal da SBAN, mais precisamente a Maria do Carmo Sanchotene, que liderava esse trabalho de arborização urbana, que eu propus a arborização urbana como um sistema, o sistema de arborização urbana. Foi um trabalho que fui apresentado. Depois, agora mais recentemente, eu, por estímulo dos meus alunos e professores agora, eu fiz o mestrado aqui na URGS e que contribuiu, que foi muito gratificante para mim, do ponto de vista pessoal, cognitivo também, porque me permitiu reorganizar, reestruturar minha bibliografia, que 99% da minha bibliografia que eu precisei eu tinha em casa. Mas eu fui ver por outros ângulos e fui... Pode filmar aqui esse e permitiu revisitar essa bibliografia, objetivando, assim, em função mas eu vou ter a oportunidade não só de detalhar a dissertação, mas também fazer o fatiamento dela e criando novos temas do encontro. O outro encontro vai ser sobre o início do espaço público, como é que funcionou desde o claustro medieval, como é que foi evoluindo as praças urbanas. E eu vou fazer um truque aqui, porque eu tenho um acervo que eu me dediquei a visitar, estudar e fotografar e colher bibliografia sobre as praças italianas, e eu não tinha como passar adiante isso. Até tinha pensado como se fosse possível fazer um tema de mestrado disso aí. Mas aí depois eu me dei conta, e até o professor me disseram que estava mais para um livro do que uma dissertação, sabe? Então eu vou mostrar as praças italianas com um gancho, assim, uma frase que foi dita na biografia, que a burguesia medieval surgiu na cidade medieval, com cidades com expansões extra-urbanas da cidade medieval, que são chamados faubourg, que é uma área de mercantes, comerciantes, mercadores, e foi expandindo, e a vocação, a tendência natural é que se fizesse cidades novas para atender as exigências e as possibilidades de acumulação que tinha essa burguesia, mas em função de uma crise que teve no século XIII, uma crise econômica, e pelas dificuldades de modernizar a cidade medieval, porque cada cidade medieval é diferente da outra, e não houve uma maneira de padronizar isso. Então, na época do Renascimento, não foram feitas cidades novas, mas, em compensação, o que foi possível fazer eram praças novas. Então, esse termo renascentizar praças medievais é um tema recorrente e tem maravilhas. Não fizemos uma cidade, mas enchemos a cidade de maravilhas. E
Depois, ainda como desmembramento da dissertação, eu vou mostrar a influência francesa, a influência do barroco francês nos jardins, que é o Jardim à la Francesa, faz parte do capítulo da dissertação. Depois, outro encontro nosso vai ser sobre o jardim informal, ou chamados jardins, o paisagismo inglês. Então, o barroco é o jardim à la francesa. Depois nós vamos ver o que é o paisagismo inglês, o jardim do informal, etc., em oposição ao formalismo. E ainda, dentro da vertente inglesa, essa da influência inglesa, eu também analiso, eu faço quase que um capítulo sobre o Central Park de Nova York, que é uma decorrência direta, física, porque os arquitetos que fizeram o Central Park foram visitar lá na Inglaterra, e um deles era inglês, um que fez o Central Park, junto com o Olmsted. Então eu vou analisar só o Central Park, que eu acho um espetáculo como projeto, e outro, com toda a humildade, não querendo comparar com os grandes exemplos, tem um capítulo só sobre o Parque Marinha, que é um projeto que é de minha autoria, do Ivan Mizoguchi, meu colega e amigo. Então eu vou ter uma atitude igual a que estou fazendo aos outros espaços. Vou procurar fazer uma análise, uma visita ao espaço, com essa mesma atitude de entender e poder compreender o que é o Parque Marinha como projeto. E por fim nós vamos fazer um balanço. Eu imaginei um balanço desse nosso encontro. Aqui são 12 exemplos, mas o primeiro que é hoje, o primeiro seria um 13, um ótimo número para a gente começar. E em que esse nosso último encontro, eu acho que de extremamente importância, porque a gente pode ir dando imaginando aquele circuito das graças, do mito das três graças, a gente pode continuar nessa espiral e abrir para outras ideias, montar outras formas de intercâmbio, de compartilhamento, colocar outros trabalhos de outras pessoas desse círculo. E também, que eu acho que é muito importante esse balanço, porque com o balanço feito por pessoas que estão assistindo. Eu me disponho a fazer o autocrítico, o balanço que vocês quiserem. Estou me expondo aqui, não tem problema de me expor. Mas eu acho que seria super importante que as pessoas dissessem: não, quem sabe tu poderia fazer mais detalhes sobre aquela experiência. E, quem sabe tu pode suprimir aquela que foi meio superficial, não sei. Tipo assim, de deixar principalmente uma atitude de abertura. E eu acho que também assim seria uma grande oportunidade da gente discutir algumas alternativas, algumas hipóteses, etc., que não são a curto prazo viáveis, que não são objetivas e práticas, que no clima que nós estamos vivendo hoje, no mundo, mas no Brasil sem dúvida nenhuma, é difícil a pessoa passar um entusiasmo e uma perspectiva e um otimismo, vamos dizer, acho que era o Milor que dizia que a pessoa que é otimista ou era meio doente ou está mal informada. Então acho que a gente pode dentro ser otimista, pessimista, que nós estamos no fundo do poço, e espero que quase no fundo, então a gente poderia pensar em utopias. Qual seria a nossa utopia? Porque acho que é muito importante para as novas gerações, inclusive na formação, acho que do arquiteto principalmente, que deixar essa janela da utopia, porque mesmo não tendo possibilidades imediatas, pelo menos tu não fechou o boteco. Tá aberto, tá com o motor, não desliga o motor, deixa o motor ali, lenta, e se preparando, bebendo em outras fontes, em outros períodos, colocando numa escala e não achando que isso aqui é o fim do mundo, uma tragédia que não tem saída, um drama infinito, vendo historicamente que tem situações que foram muito piores que a nossa, e as pessoas sobrevivem. É possível sobreviver. Eu me lembro de um filme que eu vi, só para terminar, que no fim da Segunda Guerra, a Varsóvia foi super bombardeada, e principalmente o gueto de Varsóvia,
que é onde os judeus, a área da cidade foi confinada. Então o gueto foi bombardeado para ser eliminado, porque já tinham levado quase todo mundo embora para os campos de extermínio. E quando terminou a guerra, no meio daqueles escombros ali, o primeiro comércio, a primeira pessoa vendendo alguma coisa ali, foi uma senhora, acho que até de idade assim, que ela botou uma mesinha, uma cadeirinha e estava vendendo flores. Então no filme, assim, as pessoas apresentam comida, água, remédios, não sei o que, casa, não tinham nada. Então a velhinha aquela vendendo flores como assim um gesto de otimismo e de salvação. Então, eu não quero dizer que a gente está vivendo essa situação, mas eu acho que nessas últimas oportunidades aqui a gente pode dizer assim, bom, o que a gente pode fazer enquanto que outras profissões aí que não param, né? Ainda bem, né? Imagina se os médicos, não, enfim, não dá para fazer mais nada aqui e tal, e vão parar. Não. Então a gente acha que a gente tem que se preparar e também muitas vezes pensar e não ficar meio embriagados pela nossa capacidade assim de classe média, pequena burguesa, branquelas, urgs de graça, assim, se colocar no lixo que está tudo bem. Não. Tem gente que está muito pior que nós, que precisa de nós. Então eu acho essa utopia também, eu acho esse compromisso, depois em detalhes eu posso falar até uma coisa, uma tradição da minha família, de ser de esquerda, de pessoal engajado e tal, e de qual é a perspectiva que a gente pode abrir, eu acho que a gente deve abrir, o que nós arquitetos, com esse conhecimento, sempre que a gente pode dar um retorno, vamos dizer assim, para a sociedade que nos forma, que nos formou. Principalmente alunos da URGS, que eu me coloco nisso, aluno de graduação, lecionei, fiz pós, agora de dar um retorno para essa barbada que a gente foi premiado. Aliás, nós somos premiados. Então eu acho assim como abertura assim, dessa série de encontros, é isso que eu tinha que dizer. Eu vou procurar agora inserir, com o auxílio do Gabriel, as imagens dessas do que seria o Rogério, artista plástico, o que visualmente, o que ele estava vivenciando naquele estágio dele que provocou essa dúvida nele. Ele estava delirando, sei lá, mas eu não vou dizer se eu acertei, se eu errei. Eu acho que acertei, vou dizer para você. Não sou um artista plástico assim, que do século XIX, que vivia tomando absinto, se picando, coisas desse tipo. Mas eu quero mostrar para vocês terem também, isso eu quero compartilhar com vocês, porque daqui a pouco eu vou retornar para a prancheta. Retornar não, porque eu tenho uma compulsão, depois eu vou mostrar para vocês, que é estar continuamente desenhando, bastante até caricatura. Mas talvez eu dê mais ênfase agora, ainda tem tempo, né? E para esse lado artístico, vamos dizer assim. Então é isso que eu me coloco completamente à disposição. Então no próximo módulo, vamos dizer assim, a gente vai iniciar os exemplos assim, desse meu roteiro. E o primeiro, então, vai ser a minha experiência em Edimburgo, que eu chamo com esse título assim, mas é esse curso que eu fiz de 2 anos, que é um diploma, um curso de especialização na Universidade de Edimburgo. Bom, como nós estávamos comentando antes, meu dilema é esse da arte e arquitetura, que eu comentei que vou demonstrar, vou mostrar para vocês em que material, o que eu tinha na mão para sofrer esse dilema, né? Então, quando eu chamava de seguir a arte, perseguir assim, uma carreira, ou optava, não sei qual. Quando eu falava em arte, estava me referindo a esses trabalhos que eu estava fazendo. Eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês, que são daquela época, que vamos dizer assim, isso aqui é o tipo de um trabalho, uma técnica que eu usava muito, lapiseira e caneta e tinta preta, e que era uma técnica seca, rápida, que eu desenvolvi bastante. Inclusive em trabalho de arquitetura, apresentação, eu fazia a mão livre assim. Esse trabalho aqui depois eu fiz ampliado, foi um trabalho que eu vendi, teve uma coletiva no Clube de Cultura, e o André Frank, que era um dos diretores, até que tem um filho que é arquiteto, e ele comprou essa
E ele sempre mexia comigo, pô, já passasse o conto do Van Gogh para mim, eu pensei que tu ia ser o Van Gogh, e aí abandonou a arte para ser arquiteto. Eu estou com aquele trabalho lá, agora não vale nada aquilo. Então essa é uma homenagem às lavadeiras. Depois esse conjunto aqui, são 4, na verdade. É uma série, essa série de 4 é em homenagem que eu fiz ao balé do Senegal, aqui que se apresentaram em Porto Alegre, depois que eu assisti. Então eu imaginei, são pessoas, mulheres negras, e aqui elas estão no conjunto e totalmente despojadas assim, de qualquer apetrecho, adereço, coisa assim. Depois é uma sequência, né? Então aqui depois elas aparecem já com uma tentativa de implementar algumas coisas na vestimenta, depois portando estandartes, bandeiras, etc., com amassos verticais, e depois, além disso, elas, um processo de consciência, de luta, vamos dizer assim, elas se armam também para partir para a luta, né? Então vai nessa evolução. Isso aí eu tinha feito, já tinha feito, quando surgiu aqui em Porto Alegre, surgiu a oportunidade, teve a OCA, a Fábrica de Móveis, promoveu um concurso de artes plásticas entre arquitetos, de desenho, gravura e escultura. E uma colega minha passou lá em casa e falou, tu tem que apresentar, qualquer desenho teu vai tirar esse prêmio. Aí eu levei esses 4 aqui e aí tirei o primeiro lugar. E o prêmio é aquela cadeira mole, depois tu filma ali a cadeira mole com a banqueta, foi fruto dessa barbada aqui, com esses 4 desenhos aí, uma poltrona mole. E esse desenho pequeno aqui, é uma dentro mais ou menos dessa técnica aqui, mais simplificada, não tão pesada, que é uma interpretação assim, da paisagem de Aix-en-Provence, que é uma cidade que no meu estágio na França eu fiquei 1 mês no Centro de Estudos de Turismo da Universidade de Aix-Marseille, que eu fiz uma homenagem aqui a Aix. Depois disso aqui, em função do passeio nas ilhas aqui do Guaíba, para fazer uma pesquisa assim, empírica assim, sobre a vegetação de orla do Guaíba em função do Parque do Marinha. Então nós fizemos um passeio de barco, então eu cheguei e fiz esse croquis aqui, tem mais um que eu vou mostrar aí embaixo. Esse retrato aqui, imaginário, é uma técnica que também desenvolvi bastante, fiz muita coisa assim, lapiseira deitado, faz um risco, e chapado para fazer essas texturas. Então sempre pessoas imaginárias que eu desenvolvi bastante essa aqui. E tem outros que eu vou mostrar agora aqui adiante. Bem-vindo. Posso falar? Aqui está o irmão gêmeo daquele croquis que fiz nas margens do Guaíba, o pincel atômico, né? Esse desenho. E esse aqui é um retrato imaginário também, pincel com técnica de pincel atômico. E aqui também de memória é uma paisagem de Salvador na Bahia. Eu não sei se foi depois da primeira viagem que eu fui, fiquei impressionado com a cidade baixa, a cidade alta, e impactou essa paisagem da Bahia. Em seguida uma colega minha, da Ana Luísa Petrica, antes. E é isso aqui. Aqui aparece a cadeira mole da OCA, eu vi desenho, você para aqui. O prêmio daqueles 4 desenhos do Senegal, que a OCA promoveu então um concurso de arquitetos, desenho, arte, escultura e tal. E eu ganhei com o desenho, aqueles 4 desenhos da homenagem ao Senegal, com essa barbada aqui, na cultura na mole e na madeira. E ali um desenho do próprio Sérgio Rodrigues, que é o autor, designer da cadeira mole, e um cartão de Natal que eu recebi do bispo, que era o representante da OCA aqui no estado, um desenho do próprio Sérgio Rodrigues sentado na própria cadeira dele, que era a poltrona 12 da OCA. Obviamente tem muito mais desenhos e tudo, mas eu acho que está uma boa dose para mostrar até que ponto vai meu delírio de querer desenhar ou não.